Olá, terminou a semana e hoje é dia de eu ler para você, se é que você não leu nos jornais, né, o meu artigo semanal de jornais, que bombou aí em 26, 27 jornais. E agora eu vou fazer uma leitura para você, né, nas entrelinhas, né, explicando algumas coisas, comentando algumas coisas, atualizando o que saiu nos jornais dessa semana. Né. Então vamos lá. O título, atualíssimo, Conhecer a Amazônia. Porque tem aquela história, né? O sujeito fala de Amazônia no barzinho lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas nunca foi à Amazônia, não tem a menor ideia. Foi a Manaus algumas vezes, talvez tenha ido à Festa do Boi lá em Parintins, né? E o resto ouviu falar, né? Às vezes o professor aí fez sua cabeça, o professor também não foi, né? Até quem mora lá tem dificuldade, né? Pesquisadores me dizem, lá daqueles grandes, maravilhosos centros de pesquisa da Amazônia, que cada vez mais vão descobrindo coisas novas da Amazônia, né? Então, o título é Conhecer a Amazônia. Vamos lá. Dias depois de terem estado na Embaixada da Noruega em Brasília, governadores da Amazônia Legal, foram a Nova York, alguns, participar da Conferência do Clima da ONU. Conferência do Clima que antecedeu ao discurso dos presidentes, inclusive o nosso. A mesma ONU que, em 1948, sugeria a internacionalização da Amazônia, criando o Instituto Internacional da Ileia Amazônica. Ileia é o nome científico daquela floresta úmida. A cobiça cresceu em 1989, com o então vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, dizia que a Amazônia não é dos brasileiros, é de todos nós. Al Gore dizia isso. E o presidente da França, François Mitterrand, no mesmo ano, afirmava que o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. O senhor Macron atualizou isso, chamando a Amazônia de a nossa casa. Não sei se ele falou em chez moi, né, ou algo parecido. Segundo parágrafo. Agora, na ONU, Macron provocou o presidente do Brasil. Aspas. Estamos discutindo tudo isso sem o Brasil presente. Fecha aspas. Isso ele disse lá na tal Conferência do Clima, onde ele brilhou, né, pelo jeito, na fala, né, no gogó. Depois do discurso dele, né, eu vi as fotos do discurso de Bolsonaro, plenário cheio. Plenário da Assembleia Geral. Depois do discurso de Macron, o plenário esvaziado, né? As pessoas estavam interessadas mesmo em ouvir um estadista brasileiro, né? E foi cá para nós, né? Se vocês compararem os outros discursos lá, por favor, comparem. Comparem os discursos anteriores. Eu não vou nem fazer a comparação, porque é tudo muito evidente. Bom, aí eu transcrevi a frase do Macron, né? Estamos discutindo tudo isso sem o Brasil presente. Eu acrescentaria que, ausente também na ONU, nessa Conferência do Clima, era o personagem decisivo do clima da Terra, o Sol. Eu disse que aquela menina sueca, né, devia xingar o Sol. Ou será que ela não sabe que é o Sol que causa mudanças de temperatura na Terra ciclicamente há bilhões de anos, né, esquentando a água dos oceanos, né, e aí alterando o clima. Isso é cíclico. Bom, vamos lá. O que a gente faz, né, para as pessoas já não pensarem que eu estou alterando as coisas, o que a gente faz é sujar a terra. Isso a gente suja a atmosfera, suja o solo, suja o subsolo e suja as águas, né? Isso a gente faz, a gente tem que cuidar do nosso lixo. Bom, estavam presentes os governadores do Acre, Mato Grosso, Amazonas e Amapá. Valdez Góes, que é do Amapá, chegou a tirar foto com Macron e Randolph Alexandre, uma espécie de governador da colônia francesa vizinha, a Guiana Francesa, vizinha do Amapá, inclusive. Ficou no ar um cheirinho de subserviência colonial, o mesmo que reacendeu na Embaixada da Noruega, né, sobrando a imagem do Pires na mão pelo dinheiro estrangeiro para o Fundo Amazônico. Eles foram lá na Embaixada da Noruega. Imagina, a Noruega
com aquela empresa, a Hidro, depois de sujar rios da Amazônia, muito mais que todos os garimpeiros juntos, né? Ainda foram governadores lá tentar agradar para garantir uma partezinha dessas doações, né? Estranho isso. Eu não sei quem lembrou, foi um francês que lembrou que lá em 1866, eu acho que eu já falei nisso aqui, a Europa redesenhou a África, estabelecendo o que seria país na África. Parece que a ideia de hoje em relação à Amazônia parece que é essa ideia colonial lá de europeus que ficou na cultura europeia, né? Como bem lembrou o presidente, a França, a Alemanha, metade é desmatada com agricultura. Aqui nós temos 8% de agricultura, né, e 60% de terras protegidas. Vamos em frente. Terceiro parágrafo. Na semana passada, na tribuna do Senado, o jornalista e senador Plínio Valério, representante do Amazonas, fez graves denúncias para justificar o seu pedido de CPI sobre a Amazônia. Mostrou em escrituras públicas que a ONG Opção Verde, associada a holandeses, comprou um total de 105 mil hectares em Coari, que tem petróleo e gás. O senador esteve na área do Rio Juma e lembra que o governo federal passado pretende implantar um assentamento de 250 famílias em área verde. No Alto Rio Negro, conta o senador, que é natural de lá, o Instituto Socioambiental domina uma região em que brasileiro não entra. Já falei aqui, general me contou, o bispo não permitiu que ele entrasse no helicóptero para sobrevoar a área indígena, né? Hoje ele é deputado, Girão, do Rio Grande do Norte. Já houve outros casos assim, de generais não poderem entrar em área indígena. Gente, é uma nação autônoma, soberana, independente, ou é Brasil? Brasil. Como índios com quem eu converso diariamente dizem que querem ser brasileiros iguais aos outros brasileiros. Tem gente que não deixa, né? Tem que voltar às origens, né? Hoje me contaram que apareceu lá uma ONG que mandava os índios andarem nus de novo, para voltar às origens. Eu disse, tudo bem, pega o pessoal da ONG e bota nas cavernas, né? Dá um pedaço de pau para eles irem caçar dinossauro. Vou voltar às cavernas. Vamos em frente. Ainda sobre o senador Plínio Valério. O senador Plínio Valério confirma informações que me passaram nesse domingo. Nesse domingo é o domingo que passou, né? Comandantes de voos comerciais. Os aviões que vão para São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, têm quase a totalidade das poltronas ocupadas por canadenses. Os comandantes me contam de voos comerciais. Alegam que vão fazer filantropia por lá, contou o senador na tribuna do Senado. Lembra que lá o que existe é nióbio, ouro, diamante, tântalô. Na BR-174, perto de Manaus, o senador recebeu amostras de cassiterita, ametista, cristal rosa. Da tribuna, o senador foi enfático. Abre aspas. O brasileiro precisa entender o que é a Amazônia. Não é a de Gisele Bündchen, nem de Leonardo DiCaprio, nem de Caetano Veloso ou Chico Buarque, nem dos artistas que falam em protegê-la. Não é a Amazônia da Noruega, da Alemanha e da França. Fecha aspas. Isso disse o senador. E eu estou transcrevendo as palavras dele porque as endosso e porque só defendemos aquilo que realmente conhecemos de verdade. De Brasília, Alexandre Garcia.